Olá, seja bem-vinda ao nosso devocional Kairos, sempre com uma mensagem para te ajudar a refletir e se conectar espiritualmente. E o tema de hoje é quando a sobrecarga emocional faz você se sentir muito sozinha. Como é que tá a tua vida hoje? Como é que você está lidando com a sobrecarga emocional? São muitas responsabilidades? São muitas expectativas? Como que você vem lidando com tudo isso? Quando a gente se depara com uma situação onde a gente se vê sobrecarregada emocionalmente, a gente acaba sempre trazendo aí sentimentos de ansiedade, estresse, tensão, e não só a nossa mente, mas o nosso corpo também sente, principalmente o nosso espírito. Então eu espero que hoje Deus possa me usar para poder levar essa palavra para o teu coração e dessa forma fazer com que você enxergue hoje as mesmas responsabilidades, mas em um ponto de vista diferente, um ponto de vista mais leve. E para iniciar o nosso devocional de hoje, imagina que a mensagem que eu vou ler agora é a mensagem de Jesus falando diretamente para o teu coração. Caso você não tenha nenhuma religião, não seja cristã, coloca aí para o teu coração o Deus que habita dentro de você, de acordo com aquilo que você acredita. Filha, eu sei como você chega ao final do dia. Deus está vendo o teu cansaço. Cansada não só no corpo, mas também na alma. Você cumpre tarefas, resolve problemas, sustenta pessoas, administra conflitos. E ainda se cobra por não ter feito mais. Quantas vezes a gente faz tantas coisas e muitas vezes a gente sente que não foi o suficiente, não é mesmo? Você sente que se não segurar tudo, tudo cai. E esse pensamento tem te esgotado. Mas deixa eu dizer algo com amor e verdade. É Jesus falando para você agora. Você não foi criada para carregar tudo sozinha. Em algum momento você confundiu força com acúmulo. Sabe aquela mulher a fazedora, a que tem que fazer tudo, a que tem que dar conta de tudo? Deus não te chamou para isso. Você confundiu maturidade com autoabandono. Eu tenho que cuidar de todos, eu tenho que deixar todos bem, mas nesse movimento a gente sempre vai nos deixando em último lugar. E passou a acreditar que descansar é falhar, é ser fraca, é não estar produtiva. E muitas vezes nesse movimento de você se comparar com o outro, você não consegue descansar porque você percebe que o outro está produzindo e você não. Você entendeu que pedir ajuda é ser fraca, é ser vulnerável, é não ter que incomodar ninguém. Que parar é perigoso. Jesus está te dizendo, você se tornou eficiente, responsável, sempre disponível, mas começou a desaparecer de si mesma. A sobrecarga emocional não vem só do que você faz, vem do que você não permite que os outros façam por você. Quem aqui às vezes acha que pedir ajuda ou deixar o outro te ajudar é incomodar o outro? Mas não, isso na verdade é sobrecarga. Vem, hoje eu te convido a soltar, porque Deus nunca te pediu para ser onipresente. Eu nunca te pedi para resolver o que não está no seu alcance, muito menos no teu controle. O fardo ficou pesado porque você assumiu pesos que não te pertencem. Novamente, Deus está pedindo. Eu te peço para você soltar. Eu te convido a não carregar tudo sozinha e não tudo de uma vez. Mas o que já está te adoecendo? Descansar não é desistir, é reconhecer limites com sabedoria. O descanso também é um ato de fé, porque só descansa quem confia em Deus. Quando você descansa, você está dizendo, Deus, eu confio em Ti, eu confio que o Senhor está cuidando de tudo. Você não precisa sustentar o mundo para ser valiosa. Você já é valiosa, mesmo quando você não é produtiva, mesmo quando você não está bem, mesmo nos seus piores dias, você continua tendo valor. Caminhe comigo hoje com menos peso. Eu sustento o que você não consegue. Essa é a palavra de Jesus para você hoje. E se a gente for parar para analisar, por que o problema da sobrecarga acontece? Muitas vezes isso acontece porque lá na infância, a gente, quando criança, assumimos responsabilidades que muitas vezes nem eram nossas.
eram responsabilidade dos adultos. A gente aprendeu desde cedo que o nosso senso de valor, o nosso senso de pertencimento, a necessidade de nos sentirmos amadas, só vem pelos resultados que a gente produz. Se a gente é uma boa filha, se a gente tira boas notas, se a gente não dá trabalho, se a gente é elogiada na escola, o nosso valor foi muitas vezes moldado pelos nossos resultados. E no momento que você passa a acreditar nisso, você leva isso para a vida adulta e você acaba não conseguindo descansar. Essa sobrecarga, ela vem porque as pessoas acreditaram que elas tinham que cuidar de tudo. E muitas vezes elas cederam demais. Elas disseram sim, quando na verdade queriam dizer não. Elas tiveram que se adaptar para poder sobreviver. E com toda essa sobrecarga, com todas essas responsabilidades, muitas vezes com uma criança que nem pronta para tudo isso está, o que essa criança ela entende? Ela entende que ela só vai ser necessária se ela for útil. Você se identifica com isso na história da tua vida? E em meio a todas essas exigências, ela acredita, o inconsciente constrói a crença de que se ela não fizer, ninguém mais vai fazer. E se ninguém fizer, a vida vai ser um caos. Ela acaba não permitindo dar a oportunidade de ver o que acontece se ela simplesmente descansar e deixar as coisas acontecerem. Isso acaba gerando nessa pessoa uma hipervigilância, ou seja, um estado de alerta constante, elevando o nível de ansiedade e de tensão, já que você nunca desliga. E imagina uma pessoa fazendo isso por muito tempo. Né? O sistema imunológico dela se sobrecarrega, é aí onde acaba vindo a depressão, a ansiedade e todos os problemas físicos. Essa sobrecarga, muitas vezes, ela também acontece pela nossa imensa dificuldade em dizer não, em estabelecer limites, porque muitas pessoas ainda acreditam que dizer não e colocar limites é ser egoístas. E muitas vezes a gente, por não querer frustrar as pessoas que a gente ama, ou até mesmo pela responsabilidade que a gente absorve sobre a forma com que o outro deve se sentir, a gente acaba não conseguindo dizer não. Porque dizer não, muitas vezes, é frustrar o outro, é deixar o outro desconfortável. E muitas vezes a gente se responsabiliza por esse desconforto. E eu quero te dizer hoje que você não é responsável pela forma com que o outro se sente. Isso é responsabilidade do outro, dele entender que você não está aqui para atender todas as necessidades dele. Então, ao momento que você tem dificuldade de dizer não, você acaba se sobrecarregando com coisas que são da sua própria vida, mas que muitas vezes são deixadas de lado, e com coisas que são do outro, que é o outro que deve resolver. Reflete aqui comigo, você vê a sua sobrecarga, ela está mais sobre as tuas próprias responsabilidades ou as responsabilidades que deveriam ser de muitos adultos? Nesse movimento, muitas vezes o cansaço só acumula, né? E por mais que você tenta descansar, por mais que você durma, esse cansaço, ele não sai. Por quê? Porque ele é muito mental, ele é das responsabilidades que não são suas. Esse cansaço, ele não é uma falta de organização. Na verdade, ele é apenas uma responsabilidade emocional atribuída que não está sendo distribuída. E como que isso afeta diretamente o teu cérebro? Quando você fica o tempo inteiro em estado de alerta, hipervigilância, o seu corpo começa a produzir cortisol e adrenalina, que são hormônios extremamente prejudiciais quando eles ficam circulando no nosso organismo por muito tempo. Ao longo prazo, isso acaba gerando cansaço físico, estresse crônico, dores pelo corpo, dificuldade de concentração, perca de memória, dificuldade de conseguir, inclusive, tomar decisões simples. E muitas vezes isso eleva a tua insegurança, porque a tua capacidade de agir frente às situações da vida diminui, não porque você é incapaz, mas sim porque você está sobrecarregada. Quando você está muito sobrecarregada, o nosso sistema imunológico, ele vai perdendo essa capacidade de autorregulação. Então, coisas que até então para você eram simples, acabam se tornando extremamente difíceis por causa dessa sobrecarga. E minha amiga, descanso nunca foi luxo. Descanso é necessidade biológica do teu cérebro. Se até Deus, onipotente, onisciente e onipresente, descansou no sétimo dia, quem é a gente para não descansar?
Eu sei que muitas vezes a gente não vai ter rede de apoio. Eu sei que muitas vezes você vai precisar dar conta de muitas coisas sozinha. Mas a minha proposta para você aqui hoje é avaliar as cargas e as responsabilidades que você vem carregando, de toda essa lista de atribuições. Será que tudo isso é responsabilidade sua? Será que tudo isso deve ser feita por você? Ou você consegue delegar? Ou você consegue redirecionar a responsabilidade para quem é de responsabilidade? Você não precisa absorver absolutamente tudo apenas para ser valiosa, porque como eu falei, o seu valor já foi estabelecido por Deus e não pelos homens. E isso é tão forte que na Bíblia diz que Elias, forte, corajoso, invencível, venceu várias batalhas, mas Elias chegou um momento que ele estava profundamente esgotado ao ponto de pedir para Deus levá-lo, de tão cansado que ele estava. Naquele momento, olha o cuidado de Deus sobre a vida de Elias. Ele trouxe pão, ele trouxe o alimento, ele o fez dormir e ele cuidou do corpo de Elias. E quando Deus trouxe o alimento, ele trouxe o pão assado, quentinho. Por quê? Porque o pão ele foi cozido por dentro. Muitas vezes Deus vai trabalhar aquilo que está no nosso emocional, está no nosso coração. Ele vai nos curar de dentro para fora. Então eu quero te dizer hoje que não importa o tamanho do teu cansaço e o tamanho das suas responsabilidades, Deus está trazendo o alimento para você hoje, para curar o teu coração, curar a tua mente, de tudo aquilo que você necessita nesse momento. E somente depois que Elias descansa e que Deus cuida do corpo, do coração e da alma de Elias, é que Deus volta a orientá-lo. Muitas vezes, para você poder avançar rumo aos seus objetivos, a cuidar da sua casa, do seu trabalho, da sua família, primeiro você precisa descansar, reabastecer as suas energias, porque no momento que a gente faz isso, a gente avança. E se você deseja viver esse momento de pausa, viver esse momento de descanso, de realinhar os seus pensamentos, sentimentos, emoções, todas as segundas-feiras, às 20 horas, a gente tem aula de autoconhecimento e mindfulness ao vivo e online, onde você vai poder organizar todos os seus pensamentos, as suas estratégias, as suas responsabilidades, reorganizar as suas emoções, para só assim você conseguir avançar de novo frente à vida. Então, se você quiser participar dessas aulas, é só entrar em contato com a minha equipe e eles vão te passar direitinho como que funciona. E agora eu quero deixar alguns versículos da Bíblia para você ler. Em Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Salmo 127 diz: É em vão levantar cedo e dormir tarde. E em Êxodo 14 diz: O Senhor é quem protege por vós, peleja por nós. A palavra não glorifica o esgotamento, minha amiga, ela convida para o descanso consciente. E eu quero hoje deixar algumas perguntas para você refletir. Que pesos você vem carregando que não são da sua responsabilidade? O que você teme que aconteça se você descansar e dizer não? E por último, onde você precisa estabelecer limites hoje? E eu quero deixar um exercício de mindfulness para você. Eu quero que você se sente confortavelmente numa poltrona, numa cadeira. Eu quero que você coloque as mãos sobre o seu peito e eu quero que você respire profundamente em 4 segundos. Vamos lá? Segura 2 segundos e solta em 6 segundos. E ao soltar o ar, eu quero que você repita mentalmente: hoje eu escolho descansar. E como ação prática, eu quero que você escolha uma responsabilidade que você percebe que você pode delegar ou que simplesmente não é tua e que você possa levar isso a alguém, seja para uma pessoa ou seja aos pés do nosso Deus. Eu quero que você peça direção a Ele e eu quero que você pergunte para Ele o que eu posso delegar, o que eu posso não mais fazer, o que eu posso estabelecer limites na minha vida hoje.
E para finalizar o nosso devocional, eu quero que você escute essa oração com seus olhos fechados, se você puder, e imagina que é você falando com Deus. Senhor, hoje eu reconheço que estou cansada, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eu tentei sustentar mais do que eu podia, resolver mais do que cabia, ser forte além dos meus limites. Eu confesso que tive dificuldades de parar, porque associei descanso a fracasso. Senhor, hoje eu te entrego agora os meus excessos, as minhas cargas, minhas tentativas de controle. Ensina-me a respeitar os meus limites sem culpa. Mostra-me o que é meu e o que é teu. Acalma o meu coração, reorganiza as minhas emoções, devolve-me o descanso que cura. Que eu aprenda a confiar que o mundo não desmorona quando eu paro, que eu escolha o descanso como estratégia espiritual. Eu solto o que não me pertence e recebo o teu cuidado. Obrigada, Deus, porque hoje eu descanso sem culpa. Eu não carrego mais o que não é meu. Meu corpo está leve, minha mente mais clara. Eu confio, eu solto, eu faço o que me cabe e descanso no restante. E eu estou sendo guiada enquanto caminho. Eu estou segura enquanto estou sustentada. Eu estou em paz. Amém! Eu espero que esse devocional tenha tocado na tua alma, no teu coração, trazendo refrigério e que você possa hoje separar o que realmente é da tua responsabilidade, o que está te sobrecarregando, que dá para você delegar, dá para você colocar limites e que você possa fazer do ensinamento de hoje algo novo em sua vida. Nos vemos no nosso próximo devocional. Até mais!